De novo, o bom dia simples para quem não estava na sessão anterior. Aqui estamos na defesa do trabalho de conclusão de mestrado da Sofia Rocco Steinbach Rocha, e o título do trabalho é o papel da sociedade civil na política externa para mulheres no Brasil, atuação internacional do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Então, Sofia tem 20 minutinhos para fazer sua apresentação e depois... Bom, como eu tinha apresentado já a banca na vez passada, aqui nos acompanha a banca a professora Brena Fernandes, do Departamento de Economia e Relações Internacionais, e Núcleo de Economia Feminista, e a professora Débora de Carvalho Figueiredo, do Departamento de Línguas Estrangeiras, e que também faz parte do Instituto de Estudos de Gênero, do Programa Interdisciplinar em Ciências Humanas, na área de gênero. Então, muito obrigado às duas por participar e obrigado também à audiência por escutar, não? Por estar aqui. E agora sim, Sofia, tem a palavra, por favor. Tá, bom dia, obrigada, professoras, obrigada, professora Mônica, pela apresentação e obrigada pela presença e disponibilidade das professoras Brena e Débora. Então, eu sou a Sofia, sou estudante da última fase de graduação de Relações Internacionais aqui na UFSC, e hoje eu vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, intitulado O Papel da Sociedade Civil na Política Externa para Mulheres, entre 2003 e 2022, e Atuação Internacional do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, orientado pela professora Mônica. Esse trabalho ele se encontra no escopo de política externa e gênero. Então, essa apresentação está dividida mais ou menos conforme o trabalho escrito, então, entre introdução, referencial teórico, desenvolvimento, análise de dados e a conclusão. Para introduzir um pouquinho o trabalho, eu queria começar contextualizando um pouco o âmbito onde ele está inserido. Então, ao se tratar de política externa, a gente pensa muitas vezes de maneira generalizada que o Ministério das Relações Exteriores é o principal e muitas vezes o único ator responsável pela formulação de política externa. Contudo, com a globalização, com a democratização, passou a se ter uma maior demanda social nas tomadas de decisão nessa política, o que levou à interação de atores tradicionais, como os diplomatas, e não tradicionais, como a sociedade civil e os seus movimentos, a exemplo do movimento feminista. Então, mais especificamente sobre esse movimento, no Brasil e na América Latina, ele foi consolidado a partir da resistência contra as ditaduras. E isso fez com que se concretizasse um espaço de articulação entre a sociedade civil e o Estado. Nessa linha, o Brasil assumiu uma série de compromissos internacionais contra a violência e discriminação da mulher, atendendo às demandas desse movimento. Então, desenvolveu-se a participação brasileira nessa área na política externa, que se tornou mais pluralista, mais participativa, mais democrática, principalmente uma vez adotada a Constituição em 88. Nacionalmente, também teve-se comprometimento na elaboração de políticas com o estabelecimento de dois órgãos, o Conselho Nacional de Direitos da Mulher, em 1985, o CNDM, que é um órgão formado por organizações da sociedade civil, e a Secretaria de Políticas para a Mulher, a SPM, hoje Secretaria Nacional de Políticas para a Mulher, que é uma entidade governamental que institucionaliza o feminismo no aparelho estatal. Portanto, a pergunta de pesquisa a ser respondida nesse trabalho é justamente, considerando as transições governamentais que aconteceram entre 2003, com o estabelecimento da Secretaria, e 2022 no Brasil, quais foram as mudanças da participação da sociedade civil na política externa para mulheres e como se deu a atuação internacional do Conselho nos 4 governos desse período, que é o Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Então, o tema dessa monografia é justamente analisar e comparar o papel da sociedade civil na política externa para mulheres nesse período, a fim justamente de explicar as mudanças que ocorreram decorrentes das transições governamentais. A hipótese, portanto, é que, dada a mudança ideológica desses governos,
teve uma alteração na inclusão e também na decisão de acatar as demandas da sociedade civil na política externa para mulheres, principalmente antes e depois de 2016, depois do impeachment da presidente Dilma. Pensa-se que essa inserção e essas reivindicações da sociedade civil, né, que se manifestam através do Conselho, acabou sofrendo retrocessos, uma vez que se tornou mais complexo de expor as suas demandas e desempenhar efetivamente as suas capacidades após a guinada direita no Brasil, que adotou um perfil mais conservador ao se tratar dos direitos das mulheres. Essa pesquisa se justifica uma vez que eu já venho trabalhando isso muito na minha esfera profissional, violência política de gênero já foi tema de iniciação científica, e essa temática também se insere dentro dos tópicos abordados no Núcleo de Estudos de Gênero na Política Externa Internacional da UFSC, o NEGPEI, o qual eu faço parte. Então, dessa forma, o objetivo principal do trabalho é justamente entender a mudança da incorporação das demandas da sociedade civil nas diretrizes de gênero na política externa entre 2003 e 2022, se valendo de uma análise da participação do Conselho Nacional e a interação com o governo. Tem-se, assim, a intenção justamente de verificar a capacidade do Conselho em facilitar a realização dessas demandas na política externa, ver se houve a integração de gênero na política externa e também avaliar a capacidade da sociedade civil em influenciar essa discussão. Quanto à metodologia, é uma abordagem qualitativa, então a coleta de dados se deu principalmente por meio da listagem de aspectos internacionais em 74 atas das reuniões do Conselho. Também fiz entrevistas abertas com 2 membros do Conselho, a Jaqueline Pitangui, que foi presidente do Conselho entre 86 e 89, depois membro de notório conhecimento, e a Beatriz Perufo, da organização BPW Brasil. Além disso, foram usadas obras, artigos, livros que dialogam com o tema. Antes de partir para o desenvolvimento, eu queria detalhar rapidamente os conceitos utilizados no trabalho, já que com a definição deles tem a intenção de auxiliar na identificação dos objetivos, né? Então, primeiramente, o feminismo de Estado, que é um conceito aprofundado por McBride e Mazur, se refere à atividade das ativistas feministas que trabalham e fazem parte do aparato estatal. Então, esse termo é justamente usado para caracterizar a interação entre o movimento de mulheres e as instituições do Estado que estão encarregadas de fazer avançar a igualdade e o status da mulher. E essa articulação se dá por meio do papel das femocratas, que são agentes individuais que defendem políticas e atuam em determinadas agências do Estado para fazer avançar essa agenda feminista junto a ele. Outro conceito utilizado é o de triângulos feministas, que é de Holly, Vargas e Weringa. Esse triângulo, eles contam com a articulação de 3 atores que agem sobre a temática de gênero, que é o movimento de mulheres, as políticas feministas e as femocratas no nível nacional. E elas traduzem essas questões políticas e conseguem apoio nessa agenda. Então, a relativa eficácia com que os interesses das mulheres são protegidos é explicada pela dinâmica desses 3 atores. E, por fim, eu gostaria de destacar o conceito de horizontalização da política externa, de Milani Pinheiro, uma vez que, a partir da redemocratização, principalmente, passou a se contar com um processo de horizontalização que é usado para discutir essa democratização política e o engajamento cívico nessa instância. Então, essa horizontalização se refere igualmente à pluralidade de atores no processo de participação da PEB, e não somente os atores tradicionais. Então, tendo tudo isso em vista, para desenvolver um pouco mais de trabalho, eu gostaria de apontar um pouco sobre o movimento feminista e a elaboração de políticas voltadas aos direitos das mulheres. Então, retomando o que foi apontado anteriormente, o final do século XX foi justamente marcado pelo fenômeno de globalização, pela redemocratização na América Latina, e isso permitiu que se incluísse os movimentos civis nas tomadas de decisão.
né? Essa globalização e todo esse contexto permitiu que se internacionalizassem os movimentos, inclusive o movimento feminista. E isso levou ao nascimento de maior número de organização de mulheres, de ONGs, que participaram nas conferências internacionais da época que abordaram os direitos humanos das mulheres, e devo dar destaque às conferências da ONU da década de 90. Então, teve essa internalização do movimento feministas que acabaram formando redes internacionais que atuam ainda em prol dos direitos das mulheres, e isso permitiu esse desenvolvimento, permitiu que as demandas das mulheres penetrassem nas instituições do Estado. Nacionalmente, essas demandas também foram institucionalizadas no Brasil. A ideia de um órgão voltado à inclusão da sociedade civil, que é o Conselho Nacional de Direitos da Mulher, essa ideia começou a se formar na década de 80, junto com a redemocratização brasileira. E em 85, esse foi o tema principal do 7º Encontro Nacional Feminista, em Belo Horizonte. E a partir desse debate foi proposta a criação do órgão, né? Contudo, o governo estava tentando construir o conselho de uma maneira que foram consideradas antidemocráticas pelas feministas, e uma vez que elas desejavam a participação ativa e direta nesse conselho. E elas conseguiram, então assim se estabeleceu o Conselho Nacional de Direitos da Mulher, que está vinculado ao Ministério da Justiça. Além disso, o Conselho teve uma participação bastante importante na elaboração da Constituição. O Conselho conduziu uma campanha chamada Constituinte para Valer Tem que Ter a Palavra de Mulher, para incluir direitos das mulheres dentro do texto constitucional. Em 86, inclusive, elas enviaram a Carta das Mulheres Brasileiras ao Congresso. Elas fizeram, principalmente entre 87 e 88, toda uma articulação que ficou conhecida como Lobby do Batom, e onde elas puderam dialogar com o Congresso, com a mídia, justamente para incluir esses direitos na Constituinte, que acabou dando muito certo. Além disso, em 2003, foi criada a Secretaria de Políticas para a Mulher, que foi a principal agência federal de políticas para as mulheres, só que, ao contrário do Conselho, a Secretaria é uma entidade governamental que institucionaliza o feminismo no Estado, e é um avanço democrático e é um vetor de diálogo sobre o tema, porque é uma representação oficial de políticas para as mulheres. Então, esses aspectos, a internacionalização do movimento e a institucionalização das demandas por meio da Secretaria do Conselho, moldaram a atuação internacional do Brasil em matéria de direitos das mulheres. Essa atuação internacional, com certeza, se fortaleceu após a redemocratização. O Brasil teve um caráter muito progressista ao se tratar de direitos humanos. Sobre os direitos das mulheres, tem que dar muito destaque à Conferência de Beijing, em 95, que teve uma participação significativa da sociedade civil nos bastidores, mas foi somente sob o mandato do Partido dos Trabalhadores, do PT, que houve uma maior sensibilidade sobre o tema. A principal mudança desse período foi justamente que as posições internacionais do governo brasileiro e do movimento feminista, eles estavam em muita sintonia. Além disso, acho importante destacar que o próprio Conselho tem atuação em projeção internacional. Foi criada em 2008 a Câmara Técnica de Assuntos Internacionais, que é um órgão formal justamente para lidar com a política externa sob a orientação das conselheiras, e o Conselho justamente fez parte de vários episódios na agenda internacional brasileira, acompanhando justamente o trabalho legislativo, como, por exemplo, a presença na Comissão sobre a Situação das Mulheres, a CSW, ou nas reuniões especializadas de mulheres no âmbito do Mercosul. Todavia, houve uma quebra de paradigma a partir de 2016, uma vez que o Brasil passou a se valer de um viés mais conservador a se tratar dos direitos das mulheres, né? Nos fóruns internacionais, os posicionamentos se tornaram mais conservadores, principalmente a se tratar sobre direitos sexuais e reprodutivos, e foi um posicionamento igualmente adotado pela Secretaria, o que acabou gerando impasses entre a Secretaria e o posicionamento defendido pelas conselheiras. Esses aspectos a gente vai verificar agora um pouco mais a fundo na análise de dados.
Então, nessa análise dos dados, eu fiz uma comparação entre os 4 governos abordados e a participação do Conselho em cada um deles. Eu acho bastante importante destacar que o Conselho, como ele é um órgão de políticas públicas formado por organizações da sociedade civil, sempre vai ter um embate com o governo, independentemente de qual ele seja, porque ele é uma entidade fiscalizadora, né? Então, ele exerce um controle social. Então, qualquer seja a orientação política do governo, é normal que haja resistência em alguns temas, porque o Conselho tem essa função de contestador, né? Contudo, a intensidade a qual o governo decide acatar as demandas da sociedade civil varia muito de um governo para o outro. Então, a começar pelo governo Lula, além, né, da criação da Secretaria da Câmara Técnica de Assuntos Internacionais, havia uma clara harmonia na articulação entre a sociedade civil e o governo. Estabeleceu-se de forma evidente um caráter internacional progressista, além de um protagonismo brasileiro internacional. A diplomacia do Brasil contava muito com a Secretaria, ao se tratar de direitos da mulher, e fazia muita questão de incluir os membros e as demandas apontadas pela sociedade civil. Inclusive, algumas conselheiras integravam a agenda da política externa brasileira em articulação com o Itamaraty. Sempre teve uma gestão muito harmônica em termos de metas governamentais e não governamentais. As representantes, elas tinham reuniões antes dos encontros internacionais, estabelecer os principais pontos a serem defendidos pelo Brasil, e também o Brasil exercia um papel bastante significativo ao compor o bloco de oposição aos países conservadores, ao exemplo dos Estados Unidos, sobre direitos sexuais e reprodutivos. Dando continuidade a isso, o governo Dilma, embora se saiba que a política externa não era prioridade do seu governo, ela atua muito em prol dos direitos humanos das mulheres, muito devido à vivência, na história de vida da presidente, e continuou tendo um grande engajamento das organizações da sociedade civil junto ao Conselho. Elas participavam das conferências junto ao Estado brasileiro. As idas delas eram custeadas muitas vezes pelos governos. Tinha uma preocupação na época, principalmente em relação à Conferência Rio+20, então tinha essa interseccionalidade na agenda, em fazer os direitos das mulheres transparecerem junto à sustentabilidade. Contudo, começou-se uma crise internacional, né? E apesar disso, o Brasil ele permaneceu com uma postura muito progressista em matéria de direitos humanos e das mulheres. E ao chegar o impeachment da presidente Dilma, em 2016, o Conselho, por unanimidade, se opôs ao impeachment e, assim que concretizado, várias delas saíram do Conselho como forma de protesto. Então, a partir de 2016, com o governo Temer, a gente observa uma mudança grande em matéria de direitos das mulheres. A secretaria, que antes tinha status de ministério, perde esse status. O cenário internacional está muito conservador, que acaba influenciando aqui o Brasil, principalmente também a se tratar de direitos sexuais e reprodutivos. Então, a gente observa uma quebra evidente de harmonia entre a sociedade civil e o governo, que isso perdura até o final do mandato Temer em 2018, né? Então, a incorporação das demandas da sociedade civil por parte do governo diminuiu, e o que levou, inclusive, a desentendimento entre os dois e a falta de participação da sociedade na agenda internacional brasileira. Para concretizar essa guinada conservadora, o governo Bolsonaro segue essa mesma linha, até se intensifica, né? As conselheiras deixaram de participar formalmente das delegações brasileiras nos fóruns internacionais. Tem-se um discurso conservador a se tratar de direitos das mulheres, sobretudo direitos sexuais e reprodutivos. Um exemplo disso é a adoção brasileira ao Consenso de Genebra, em 2020. Mas, mesmo assim, o Conselho ainda atua em muitas críticas contrárias ao posicionamento internacional do Brasil, mas o governo ele não é receptivo a essas demandas e essas críticas. O Conselho não é avisado ou consultado sobre questões internacionais, não pode participar de encontros,
mesmo elas se oferecendo a custear a própria ida delas a esses encontros, e inclusive foi a primeira vez que o Conselho não participou da preparatória da CSW. Então, mesmo elas indicando essas demandas, né, a incorporação dessas reivindicações depende do governo, e essas demandas não foram atendidas. Então, resumidamente, de 2003 a 2016, o Brasil tem um posicionamento internacional progressista, liderando em questões sobre direitos sexuais e reprodutivos, tem essa harmonia entre a sociedade e o governo no âmbito internacional, enquanto em 2016 a 2022 se tem uma guinada conservadora se tratar dos direitos das mulheres, esse diálogo que antes era progressivo e harmônico se rompe, e acaba tendo a falta de participação da sociedade civil por exemplo, nesses encontros e fóruns internacionais em matéria de direito da mulher, mesmo elas fazendo questão de fazer parte. Então, para concluir, portanto, confirmando a hipótese, teve uma alteração na inserção e inclusão de acatar as demandas da sociedade civil na política externa para mulheres antes e depois de 2016. Houve a integração de gênero na política externa em caráter mais progressivo em diferentes intensidades nos 4 governos, sendo menor desde 2016, e a sociedade civil, sim, tem a capacidade de influenciar a política externa para mulheres, e seu veículo principal é justamente o Conselho Nacional de Direitos da Mulher. E é isso, muito obrigada.